E esse ano de 2020 vai ser um ano especial, porque eu não sei se você já percebeu, mas vai ser a virada de uma década. Nós vamos sair da década, que começou lá em 2010 e vamos virar para a década de 2020. Olha só, quantos aqui, eu mesmo sou um deles, jamais imaginava que poderia chegar numa época dessa, ano de 2020. Rapaz, eu quando eu era pequeno, eu me lembro, quando eu era pequeno lá em Barbacena, eu me lembro que se falava do ano 2000, meu Deus, a gente falava, meu Deus, você era tão jovem, era tão pequeno, e o pessoal falava assim, mas será que a gente chega lá em 2000, o mundo vai acabar em 2000, e veio o ano 2000, e o que aconteceu com o mundo? Não acabou, as pessoas que são mais jovens aí lembram disso, eu digo jovem porque eu também sou jovem, e se lembram disso, que o que as pessoas diziam? Olha, quando o ano virar, vai acabar o mundo, e as pessoas ficavam com medo, ficavam numa expectativa terrível, mas o ano virou, veio o ano 2001, 2002 e o mundo acabou. Aí chegou lá por volta de 2012, aí começaram a inventar lá que os Incas haviam lá uma profecia de que o mundo ia acabar em 2012. Veio 2012, o que aconteceu? Nada. Nós estamos aqui. Queridos, a palavra de Deus, ela diz que enquanto houver dia e enquanto houver noite, essa terra não vai acabar. Ah, pastor, então não vai acabar? Não, você sabia, a Bíblia fala que a terra é eterna. Os cientistas dizem que a terra tem um período que ela vai acabar, mas isso não é verdade. Biblicamente, eu creio na Bíblia, a terra, ela é eterna, ela jamais vai acabar. Como Deus iria acabar com um lugar que Ele criou para que o homem, a obra-prima dele, e pudesse habitar? Olha para essa pessoa que está do teu lado, olhe bem nos olhos dela e diga assim: Deus te fez bonito, hein? Aleluia! Deus te fez bonito, querido. Você é a obra-prima de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Você sabia que para Deus não existe pessoa feia? Não existe pessoa feia. Não existe. Se tem alguém aqui que se acha feio, meu querido, Deus olha lá de cima, fala: olha que filho lindo, que filha linda, você é lindo, não importa a maneira que você esteja, Deus te ama, Deus, Ele ama a sua vida, você é a obra-prima de Deus, amém? E a Daiane falou aqui a respeito da palavra. Todo ano nós temos uma palavra que norteia a nossa vida, e esse ano não vai ser diferente. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 7, você pegou aí, se você trouxe a sua Bíblia, não sei se você tem Bíblia de papel, ou você tem aí um smartphone, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, a partir do versículo de número 7, todos encontraram? Podemos ler? Amém? Tem aqui também, esses dias aqui não estava funcionando, mas agora está, que diz assim, Ezequiel 36, a partir do versículo de número 7, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levantem o seu opróbrio. Versículo 8, mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já estão prestes a vir. Pois eis que estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Preste atenção no versículo de número 10. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela
e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Também sobre vós multiplicarei homens e animais, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor do que nos vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Senhor, e sobre vós farei andar homens, e o meu povo, obrigado querida, e o meu povo de Israel, eles te possuirão, e tu serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Deus: visto como vos dizem, tu devoras os homens, e tem desfilhado a tua nação, e por isso tu não devorarás mais os homens, e nem desfilhará mais a tua nação, diz o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações, e não levarás mais sobre ti o opróbrio dos povos, nem farás tropeçar mais a tua nação, diz o Senhor Deus. Curve a tua cabeça por um momento, feche teus olhos, ore ao Senhor agora, comece a falar com o Senhor, comece a pedir para Ele: Senhor, derrama, Senhor, a tua luz sobre mim. Senhor, eu quero nesta noite, eu quero esta última noite do ano, Senhor, eu quero a tua palavra sendo derramada sobre a minha vida. Senhor, eu quero entender os teus planos. Senhor, eu quero compreender o que o Senhor tem para mim no próximo ano, neste ano, meu Pai, que está para chegar. Por isso, Senhor, derrama essa tua glória neste lugar. Senhor, fala com cada um dos teus filhos. Senhor, eu quero colocar a vida deles, a minha vida diante do teu altar e te pedir, ó Pai, vem com o teu poder, derrama da tua unção neste lugar e fala conosco em nome de Jesus. Amém? Queridos, aqui Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele estava profetizando para um povo que foi levado cativo para uma terra estranha. E esse povo, eles ficaram 70 anos cativos. E aqui, o profeta fala que depois desse povo viver um tempo de opróbrio e escassez, viria um tempo de paz e prosperidade sobre a vida deles. E é interessante quando nós falamos a respeito de viver um tempo de prosperidade, porque a palavra de Deus, ela diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para você se alegrar e há tempo também para você se entristecer. E o povo, por causa dos seus pecados, estava vivendo um opróbrio terrível. Você imagine, eles foram tirados da sua terra, levados para um lugar, aonde eles agora estavam sofrendo, sendo escravos de um povo que Deus chamou para ser um povo livre, estava agora cativo ali na Babilônia, vivendo debaixo de uma escravidão. Você imagine alguém que é livre, de repente se vê preso, de repente se vê aprisionado, de repente se vê privado dos seus direitos, porque uma das coisas mais tremendas na vida do homem é ele ter a liberdade de andar, a liberdade de voltar, de sair, de correr, de ir para onde ele quer. Isso é um privilégio na vida do homem, é ser livre. Agora você imagine, um povo todo, uma nação toda, estava aprisionada. Só que o Deus, ele não esqueceu do povo dele. Deus tinha uma aliança com este povo. Deus, ele tinha uma aliança que havia sido feita com Abraão lá atrás, do passado. E o Senhor prometeu cuidar desse povo.
O Senhor prometeu guardar esse povo, mas por causa do pecado, o povo foi tirado da terra de liberdade e levado para uma terra de escravidão, uma terra de escassez, uma terra de opróbrio. Mas depois de um período, determinado período, Deus traria esse povo de volta e iria mudar a sorte deles. Iria fazer o quê? Iria restaurar aquilo que se havia perdido. E esse texto aqui é interessante, porque o sofrimento na nossa vida, ele tem um tempo determinado. O sofrimento na nossa vida, ele tem um período determinado. Israel passou 40 anos no deserto. Israel, quando eles entraram na terra prometida, eles viveram, quando eles não tinham rei, quando eles não tinham líder, eles viveram períodos de 40 anos de prosperidade e 40 anos de opróbrio. 40 anos de prosperidade e 40 anos de opróbrio. O povo, quando fazia as coisas de uma maneira correta, Deus abençoava. Mas quando o povo era abençoado, o povo saía debaixo da bênção, e aí eles começavam a sofrer as consequências dos seus erros, dos seus pecados. Queridos, uma das coisas que as pessoas, elas se esquecem, que tudo aquilo que nós vivemos é consequência dos nossos erros. Todo mundo sabe. Às vezes as pessoas, elas começam a trabalhar e elas se esquecem de determinado valor e elas começam a gastar mais do que elas ganham. Qual vai ser o resultado disso? Endividamento. Então muitas pessoas estão endividadas porque gastaram demais. E às vezes as pessoas, elas ficam tristes, entristecidas, e elas se esquecem disso e pensam que quem é o culpado? Deus. A maioria das pessoas pensam que a culpa está em Deus e não nelas. A pessoa muitas vezes casou, e ali, antes do casamento, ela não escolheu a pessoa de maneira correta. Ela não escolheu a pessoa que ia viver do lado dela. E hoje ela está vivendo muitas vezes um casamento de opróbrio, está triste com as consequências que ela está passando no casamento, mas não é, onde é que está o erro? Na escolha dessa pessoa. Muitas pessoas, elas se esquecem que a sua vida hoje foi o resultado daquilo que você plantou lá atrás. Muitas pessoas, elas não se dão conta desses pequenos detalhes da sua vida. E depois elas estão vivendo ali no opróbrio, estão vivendo cativas, estão vivendo aprisionadas, mas elas se esquecem que o que aconteceu com elas hoje, o que elas estão vivendo hoje, é consequência das suas escolhas. Queridos, Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre crescimento. Deus tem falado muito comigo em crescimento pessoal, crescimento espiritual. Nós precisamos crescer, e esses dias atrás, o Senhor me deu uma palavra sobre a síndrome de Peter Pan. O que é a síndrome de Peter Pan? Muitas pessoas, eu acredito que uma boa parte, se não a maioria, conheceu aqui, assistiu aquele desenho lá do Peter Pan. Quem assistiu aqui, conheceu, ouviu lá o desenho do Peter Pan? Então, quem era o Peter Pan? O Peter Pan, ele era um menino crescido, que ele não queria, obviamente, crescer, ele gostava de ser criança. Só que ele vivia numa terra, chamada Terra do Nunca, mas ele era crescido, mas ele não queria, ele queria viver como menino. Então, o que é a síndrome de Peter Pan? A síndrome de Peter Pan, existem inúmeras razões a respeito da síndrome de Peter Pan, mas eu quero só citar algumas aqui. A síndrome de Peter Pan, são homens que ela atua mais na vida de homens, a partir dos 35 anos,
que não querem assumir responsabilidades. Eles não querem assumir responsabilidades porque eles têm medo. E quando você dá uma responsabilidade na mão deles, sabe o que acontece? Eles agem como crianças. Quando você dá a responsabilidade para essa pessoa que tem essa síndrome de Peter Pan, ele age como criança. É pessoa que ela não consegue, você vai conversar com ela, ela foge da conversa. Você quer dar algo para ela assumir uma responsabilidade, ela não consegue, por quê? Há dentro dela uma síndrome de Peter Pan, ela não quer, ela tem medo. Ela tem medo de assumir responsabilidades. Tem homens que eles têm medo de casar, eles têm medo de assumir a responsabilidade de uma família, por quê? Ele pensa que a vida dele é debaixo das mãos do pai, debaixo das mãos da mãe. Ele quer viver dessa maneira. E a esse tipo de comportamento dá-se o nome, de síndrome de Peter Pan. Agora, querido, eu quero dizer algo aqui para você, que não é isso que Deus ele tem para a nossa vida. Deus ele tem crescimento para a nossa vida. Só que o crescimento, ele implica no quê? Responsabilidade. Deus, ele não vai dar um crescimento para você, se você, em primeiro lugar, não assumir a responsabilidade desse crescimento. Antes de eu começar, entrar nessa palavra, eu quero dizer isso aqui para você, que o crescimento, não adianta você ter um crescimento, grande crescimento financeiro, se você não tiver um propósito para esse crescimento financeiro. Deus ele não vai dar um crescimento financeiro para você ficar passeando na Disney lá, entendeu? Quando o chapeuzinho do Mickey, pegando lá a sua esposa, colocando o lacinho dela da Minnie. Deus não vai fazer isso. Deus, você pode um dia lá? Pode, mas Deus não vai dar para você ficar passeando pela Europa, fazendo cruzeiro, eu sou próspero, não. Tudo na vida tem um propósito. E quando Deus foi tirar esse povo da Babilônia, ele tinha um propósito em tirar esse povo da Babilônia, não era à toa. Deus tinha um propósito, e Deus também ele tem um propósito na tua vida. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a assumir responsabilidades. A síndrome de Peter Pan é aquela síndrome de alguém que vive na terra do nunca. O que é viver na terra do nunca? Nunca ora, nunca jejua, nunca busca a Deus, nunca lê a Bíblia, nunca, ele não faz, ele vive na terra do nunca. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que sair dessa terra do nunca. Você vai ter que sair de uma terra de comodismo e entrar na terra que o Senhor tem para você. A terra que o Senhor tem para você é uma terra que vai implicar em responsabilidade com a tua vida, responsabilidade com a tua casa, responsabilidade com a tua família, responsabilidade com os teus filhos. Querido, eu ouvi uma frase esses dias muito interessante, que o crescimento físico, ele é uma questão normal, natural na vida do homem. Todo homem cresce, toda mulher cresce. Agora, tempo de igreja é uma questão de calendário, mas a maturidade é uma questão de posicionamento. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem quer crescer no ano de 2020? Levante sua mão bem alto. Aleluia! Eu creio que você vai crescer nesse ano de 2020, Deus tem crescimento, Deus tem prosperidade para a tua vida. Agora, o que vai acontecer? É necessário você se posicionar, é necessário você aprender a viver as provas. A Daiane falou com muita propriedade aqui a respeito de Jacó. Jacó, querido, ele aprendeu a superar as dificuldades. Nós podemos resumir isso. Por que Jacó prosperou? Aprendeu a superar as suas dificuldades. Por que vem as dificuldades na sua vida? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio 8,
versículo 2 e 3, Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 2 e o versículo de número 3. Olha só por que vem as provas da sua vida, vem as dificuldades. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos, os seus mandamentos ou não. Versículo 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, isso viverá o homem. Sabe por que você passa a luta? Vira para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela assim: sabe por que você passa a luta? É para provar o que está no teu coração. É por isso que nós passamos luta. Deus quer conhecer o que está no nosso coração. Queridos, às vezes você olha para nós assim e fala: meu Deus, né? Pastor está feliz, está tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo azul, glória a Deus. Mas eu passo por luta? Passo por luta. Passo por dificuldade? Passo por dificuldade. A Daiane passa por dificuldade? Passa por dificuldade. Passa por luta? Passa por luta. Queridos, mas por que nós passamos por lutas? Para provar o que está no nosso coração. Deus fez esse povo caminhar 40 anos no deserto. Para quê? Porque Deus era ruim? Deus é um Deus que gosta de castigar as pessoas? Não, Deus não gosta. Deus, Ele não deseja castigar ninguém aqui. Se alguém aqui está falando: estou sendo castigado por Deus, não. O que você está colhendo é aquilo que você plantou ontem. Eu sou hoje o resultado daquilo que eu plantei ontem. Eu vou ser amanhã o resultado daquilo que eu estou plantando hoje. Por isso que nós precisamos aprender a plantar coisas boas. Tudo que o homem plantar, semear, certamente ele vai colher. Tudo. Os maridos sabem disso. Acorda de manhã, ao invés de dar um beijinho na esposa, já dá um chute nela. Aí chega de noite, e aí, benzinho? Aí ela dá uma paulada nele, porque não é benzinho, né? Desde manhã. Pronto, meu filho. É uma coisa que é verdadeira. O que a pessoa ela faz, né? Hoje em dia não tem isso. Mas no fogão a lenha, se você quisesse comer a comidinha quentinha, o que você tinha que fazer? Colocar a lenha no fogão. Aí o marido não faz nada disso, não faz nada disso. Aí chega de noite. E aí, como é que tá as coisas, amor? Não tá não, meu filho, não tá não. Então, querido, acorda de manhã, dá um beijinho na esposa. Você vai para o teu trabalho, quando você chegar à noite, você já preparou, ela já preparou a cama, já jogou um perfume lá. Aí você vai falar: aí você vai para a festa, meu amigo. Não, você precisa aprender a semear. Tem pessoas que querem colher sem ter semeado, não vai acontecer. Assim também é com Deus. Assim também é na nossa vida. Então, quando você estiver passando por lutas, é para saber o que está no teu coração. Mas Deus não conhece meu coração. Conhece. Mas você sabe de uma coisa? Nem nós conhecemos o que está no nosso coração. Somente quando passamos lutas e provas, aí acontece o que está escrito lá em Tiago. Abra sua Bíblia comigo em Tiago 1, 2 e 3. Tiago, carta, do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, olha só, tende por alegria, gozo aqui é alegria, tá? Tende por grande alegria quando cairdes ou passardes em várias provas, várias tentações. Versículo 2, meus irmãos, sabendo que a prova da vossa fé opera
paciência. Pode prosseguir, versículo 4. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Deus, Ele quer que você seja completo. Querido, você muitas vezes, eu já falei aqui, eu passei por um problema quando eu infartei, depois da luta, da batalha. Sabe o que o Senhor mostrou? Que eu precisava mudar em muitas coisas. Deus precisou que eu passasse por uma situação extrema, para mostrar para mim que eu tinha muita coisa que eu precisava tirar da minha vida. Muita coisa. Depois que eu passei por isso, eu olhei para dentro de mim, eu falei: Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, eu não quero mais ser de determinada forma, eu não quero que aconteça tal coisa comigo. Então, tudo que você passa na sua vida é para provar o que está no seu coração. E aqui em Tiago diz que somente depois de ser provado é que você será aprovado. Então entenda uma coisa: você está doente, está passando por lutas financeiras, seja aprovado nessa luta financeira. Tem pessoas que começam a maldizer todo mundo. Tem pessoas que estão passando por essa luta financeira, porque, olha só, não tem jeito, é o país, é o presidente, é os ladrões que estão lá em Brasília. Querido, a Bíblia diz que nós não devemos falar mal da autoridade. Desde quando eu aprendi isso, desde quando eu olhei na Bíblia, eu falei: meu Deus, eu não posso falar mal de autoridade, eu não falo mal de policial, eu não falo mal do presidente, não falo, mas o presidente não presta, querido, eu não falo, porque a palavra de Deus, ela diz que nós devemos respeitar toda e qualquer autoridade, toda e qualquer autoridade. Nós não devemos, às vezes as pessoas elas falam assim: ah, mas pastor, o que eu faço? Ele está me roubando, a autoridade está roubando, o policial está roubando. Abra a sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1, olha só o que está escrito aqui. Olha só, desde quando eu aprendi isso, eu nunca mais, eu falei mal de policial, falei mal do presidente, nunca mais. Olha só: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si condenação. Não resista, não fale mal da autoridade, não fale mal, por quê? Quando você tem a oportunidade de 4 em 4 anos de ir na urna, fazer diferente, aí você não faz diferente, depois você vai falar mal, você não pode. Então a oportunidade sua é quando você for lá eleger as suas autoridades. Então o que nós precisamos entender? Tudo que eu passo, ele é para provar aquilo que está no meu coração. Agora eu falei aqui também, que toda prova tem um tempo. Toda prova tem um tempo na nossa vida. Toda prova, ela tem um tempo para acabar. Quantos anos vai demorar, pastor? Isso não é comigo. Isso depende de você. Israel, alguns estudiosos dizem que Israel iria passar somente 1 mês no deserto. Mas sabe por que eles passaram 40 anos? Porque eles repetiram quando era para serem aprovados. Ah, pastor, a minha prova da vida financeira já dura 10 anos. Porque você está repetindo sempre. Por que você não aprendeu a ser econômico? Por que você não aprendeu a orar, a buscar a Deus, a sair da terra do nunca, de nunca orar? Ou então, muitos esperam chegar à aprovação para depois orar. Querido, vai orar antes, vai buscar Deus antes. Não deixe vir a prova para você buscar a Deus. Então a prova, ela tem um período. A minha durou 7 anos. A sua, eu não sei quanto vai durar. De alguns aqui, eu sei que já estão há 5 anos, há 10 anos,
Eu sei que tem outros que estão há 20 anos. Quanto tempo? Não sei. Vai depender de você, vai depender da sua perseverança, vai depender de você ser aprovado, vai depender de você verdadeiramente viver aquilo que Deus tem na tua vida. Então o tempo da prova, ela vai passar. Agora, como é que eu posso experimentar a multiplicação? Primeira coisa, Deus ele não age aonde há desordem. Deus ele não age aonde há desordem. Há desordem na sua vida? Há desordem na sua vida? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Olha só o que estava acontecendo aqui. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Querido, as palavras aqui para sem forma e vazia, a junção, combinação de duas palavras hebraicas, ayá e tohu. Juntas, estas duas palavras, elas apresentam um relato descritivo da terra. Preste atenção, a terra se tornou sem forma e caótica, ou seja, não havia ordem, mas havia uma desordem. E aonde há desordem, Deus não trabalha. Preste atenção nisso, guarde isso para a tua vida. Que tipo de desordem há na sua vida? Que tipo de desordem há? A sua vida financeira que está em desordem? A sua vida familiar, é o teu relacionamento com a tua esposa que está em desordem? O que está em desordem na tua vida? Enquanto você não colocar isso em ordem, começar e tomar uma posição, não vai haver mudança. Deus criou ali um paraíso, mas para isso ele teve que colocar as coisas em ordem. Você observa, quando você lê o relato de Gênesis, você vai ver que 6 dias Deus trabalhou, sabe para quê? Para formar o homem e colocar o homem ali no paraíso. Deus não pegou o homem e colocou o homem no meio da bagunça, não. Deus organizou as coisas. Assim também, você quer ter uma vida financeira próspera? Organize a sua vida. Pastor, mas eu tenho muita dívida. Negocie, vá atrás, ore, jejue e busque. Pastor, a minha esposa não quer nem me ver. Peça perdão para ela, se humilhe, fale com ela, trate ela de outra forma, de outra maneira. Quando ela for entrar no carro, abre a porta do carro, carrega a sacola dela quando você for no supermercado. Até esses dias eu estava lembrando de algo, quando eu fiz, logo depois que eu fiz a cirurgia, eu vim aqui no supermercado Santo, eu e a minha esposa, tinha feito cirurgia, estava aqui com o peito aberto ainda, e aí ela foi lá, pegou um monte de sacola, aí acho que alguém ficou com dó dela, ajudou ela, o cara chegou com um monte de sacola no carro, me viu lá. Aí o cara deve ter pensado, que cara folgado, deixa a mulher no mercado lá com um monte de sacola. Mas a pessoa não sabia qual era a condição que eu estava. Querido, mas às vezes a pessoa ela não se atenta a esse pequeno detalhe. Você precisa organizar. Então, se você quer, você diz que quer, você diz que o ano 2020 você quer um ano diferente, então a primeira coisa, comece a colocar a tua vida em ordem. Comece a colocar a tua vida em ordem, porque depois que houve ordem, aí Deus formou o homem. Hoje Deus está liberando, querido, eu quero profetizar isso sobre sua vida, levante tua mão para o alto. Hoje Deus está liberando sobre a sua vida uma palavra, e a primeira palavra para esse ano novo, é de que as coisas que estão em desordem, vão ser arrumadas na tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo ordem sobre a tua vida. Você vai falar, pastor, por que precisa haver ordem? Queridos, preste atenção numa coisa. Abra sua Bíblia, Isaías 55, do 10 ao 11. Se alimente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar a tua história. Preste atenção nisso. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus,
e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, preste atenção nisso, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará vazia para ele, fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu enviei. Sabe o que eu quero dizer para você? Se alimente da palavra, venha no culto, vá na célula, ouça a palavra, leia, se alimente da palavra, porque esta palavra tem poder para mudar a tua história, para mudar a tua vida, porque quando Deus falou, haja luz e houve luz, e tudo ali começou a mudar. Tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer que o ano de 2020 seja diferente. E eu vou mostrar para você hoje, que o ano de 2020 vai ser diferente para esta igreja. O ano de 2020 vai ser diferente, porque alguns dias atrás, nós tivemos uma notícia, que o Senhor havia profetizado que iria acontecer, iria mudar, iria ser transformado, aquilo que estava morto iria receber ressurreição, aquilo que não frutificava iria frutificar, e vai haver frutificação na tua vida, vai haver frutificação nesta igreja. 2020 é o ano da multiplicação, células vão se multiplicar, vai haver multiplicação, nós vamos multiplicar mais este culto, nós já multiplicamos, mas vai haver mais multiplicação, vai haver multiplicação de discípulos, nós vamos abrir outro núcleo, vai haver multiplicação, vai haver prosperidade no meio do povo de Deus. Agora eu quero mostrar para você que isso já começou a mudar. Vem cá, filha. Eu quero que ela dê um testemunho para você. Eu quero que ela fale. Eu quero que ela fale daquilo que já está acontecendo. A multiplicação já começou. E ela vai falar para você como essa multiplicação já começou. Nem sei se eu vou conseguir falar, mas o nosso amor multiplicou. Nós fomos pegos totalmente de surpresa. Esses dias alguém lembra que eu não estava conseguindo andar direito, fui no médico por causa da dor na coluna. E lá a gente descobriu que a promessa do Senhor, que todo mundo, os médicos diziam que era impossível. Né, eu já, não sei se vocês sabem que eu ia fazer uma cirurgia, porque a médica disse que eu tinha endometriose em um monte de lugar, que eu não ia poder ter filho se eu não fizesse uma cirurgia. E aí eu estava disposta, eu falei, não, mãe, eu vou fazer a cirurgia porque eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance. E aí eu tive uma infecção urinária, tive reação alérgica ao remédio, fui parar na UTI por causa disso e cancelaram a cirurgia. E eu estava internada agora de novo, e eu estava internada já grávida, com o meu milagre. E eu quero dizer, esse bebê foi mais... Eu até fiz uma maior surpresa para os meus pais. Comprei um sapato para o sujeito, que eu creio que... Eu acho que é um menino.
Então, eu comprei um sapato, né, para os meus pais, para fazer surpresa. Eu falei, vocês vão ser avós. Eles, Deus já tinha falado para a gente. A minha mãe, meu pai falou, essa semana Deus falou para mim que você estava grávida. Eu fiquei olhando e falei, e a minha mãe, você não sabia? Eu falei, não, eu não sabia. Né? E existem coisas que o dinheiro não pode comprar. E eu acabei de falar de oferta. Deus realizou na minha vida e na do Denis tudo que a gente queria financeiramente. Mas o dinheiro não pode comprar um filho. Né? E aí, esses dias, a minha tia me ligou e falou assim, minha amiga está fazendo inseminação artificial e não sei o quê, não sei o quê. Você não quer fazer? Eu falei, olha, eu não quero fazer. Se Deus quiser me dar um filho, Ele vai me dar um filho. Se Ele não quiser, eu não vou fabricar um filho. Um dia, nós estávamos aqui na vigília, e Deus falou muito forte comigo, porque quem me conhece sabe que, queria ter um filho, pelo amor de Deus, já vou fazer 6 anos de casada. Os meus tios da minha família achavam que o Denis tinha algum problema. E aí, toda vez que encontrava ele, ficava enchendo o saco dele, falando que tinha algum problema e tal. E aí, eu estava aqui na vigília, orando, umas coisas nada a ver, não estava nada, nem pensando em neném. O Espírito Santo falou assim para mim, abre mão do desejo de ter um filho. Eu falei, não vou abrir, não. Eu falei, não, Deus, eu quero ter um filho. Ele falou, abre mão. E aí eu chamei o Denis, eu comecei a chorar. E eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu falei, eu te entrego o desejo de ter um filho. Se esse é o preço de viver o seu propósito, eu o entrego. E aí, Deus tinha falado para a Renata, na casa dela, ela falou, eu vi o seu filho. Eu falei, Deus, está de brincadeira, né? Ou você dá ou você não dá, ou dá ou não dá. Mas, quando nós estamos dispostos, e esses dias eu fui no médico, né? Eu saí de lá chorando, que ele acabou comigo. Ele falou um monte de coisa, que a asma ia piorar, que praticamente ele falou que se eu engravidasse eu ia morrer. E aí ele ainda falou assim, mas se você for engravidar, planeja para ele não nascer no inverno. Está previsto para agosto. Então, Deus faz como Ele quer. Né? Nós não temos mais como esperar para contar, porque minha barriga está enorme. Então, eu queria compartilhar que aquilo que Deus faz, Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele gosta de impossíveis, né? Os médicos falaram que não dava para engravidar, que não podia, que blá, 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 que eu tinha um monte de troço, um monte de coisa, e aí a pressão, todo mundo que me conta, quando você vai ter um filho? Sinceramente, queridos, se você já disse isso para mim, a vontade de responder. Assim, eu estou tentando, mas não é assim. Então, daqui a pouco terá um bebê pastoral nesta igreja o ano que vem. Amém? Queridos, agora eu quero dizer para você, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque houve uma ordem. Precisa haver ordem na nossa vida para que o milagre de Deus se manifeste. Tem muitas pessoas que elas buscam, que elas procuram, mas elas não se atentam a isso. Precisa haver uma ordem. Precisa haver uma ordem. Deus precisa colocar as coisas em ordem. E é isso que Deus Ele quer fazer na nossa vida. A minha vida ela começou a mudar depois que começou a haver ordem. Ordem emocional, ordem sentimental. Tem pessoas que um dia ela está pensando no moreno, tem dia que ela está pensando na morena, tem dia que ela está pensando lá no verde, o azul. Precisa haver ordem, definição, defina o que vai acontecer no ano de 2020 na tua vida. Deseje. O que aconteceu aqui, isso que a Daiane falou, querido, é a realização de um sonho, é algo que Deus já havia prometido. Eu quero dizer para você, preste atenção no que eu vou dizer, Deus ainda realiza sonhos. Deus realiza sonhos.
Deus, ele muda histórias. No livro do profeta Joel está escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Há um Espírito de Deus sobre a tua vida, há um Espírito de multiplicação, há um Espírito de frutificação. No ano de 2020 vai haver multiplicação sobre a tua vida. Creia no Senhor teu Deus, estareis seguros, e credes nos seus profetas, e prosperareis. Deus vai tirar pessoas aqui do cativeiro. Tem pessoas que estão presas, mas eu profetizo sobre a tua vida nesta noite: libertação. Libertação. Eu não sei o que você está preso, não sei aonde você está preso, mas aquele povo ficou 40 anos, depois que Ezequiel começou a profetizar. Lá em Ezequiel 4:6, o profeta diz: vai haver um período de 40 anos, depois vocês serão libertos. Então, creia nisso. Agora, o que é necessário para que eu viva essa multiplicação? Abra sua Bíblia rapidamente comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 2, o versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 2, o versículo de número 6. Olha só o que está escrito aqui. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E ordenou-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e as encheram até em cima. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que você precisa se abrir para o mover do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Você precisa se encher, que foi o que aconteceu com a Daiane. A Daiane, ela começou a se encher do Espírito Santo. Deus começou a dar para ela algo que ela começou a desejar, não para ela, mas para Deus. Eu quero dizer para você, que quando você deseja algo para Deus, a primeira pessoa a ser beneficiada é você. Sabe por que muitos não têm recebido? Porque eles querem para Ele. E eu quero dizer que Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Lá em João, capítulo de número 3, versículo de número 8, ali quando Nicodemos foi visitar Jesus, o Senhor Jesus disse para ele: olha, o vento sopra aonde quer. Sabe o que isso quer dizer? O Espírito Santo quer te levar para onde Ele desejar, não aonde você desejar. Dê liberdade ao Espírito Santo, não impeça Ele de agir, seja moldado segundo a vontade dEle e não segundo a sua vontade. Deixe que Ele guie você nesse ano. Tome uma decisão, tome um posicionamento. Eu serei guiado pelo Espírito Santo de Deus. Repita assim comigo: eu serei guiado pelo Espírito Santo de Deus. Outra vez, bem forte: eu serei guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor. Oh, aleluia. Volta lá para o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. Olha só o que está escrito aqui no versículo de número 26. Eu quero dizer que essa palavra, ela foi uma palavra profética para a minha vida. Eu sofri 2 ataques cardíacos na minha vida. O primeiro foi quando eu tinha 25 anos de idade. E quando eu sofri esse ataque cardíaco, o primeiro ataque cardíaco, infarto, eu não era cristão, eu não era servo de Deus. Eu passei por momentos muito difíceis na minha vida, mas o Senhor permitiu que eu permanecesse vivo. Foi muito difícil, muito difícil. E eu me lembro que um dia, um primo meu, ele foi me visitar, eu não conseguia conversar, eu fiquei muito mais debilitado do que dessa vez que eu infartei. E ele falou para mim, ele falou: Ataíde,
Na Bíblia tem uma palavra, eu não sabia onde estava, eu não sabia aonde estava isso, e ele falou, Thaís, na Bíblia até está escrito, que o Senhor ele vai te dar um coração novo. E olha só o que diz aqui Ezequiel 36, versículo de número 26. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Hoje, eu descobri isso daqui, e eu peguei naquele dia essa palavra para a minha vida, e por isso eu estou vivo hoje, porque uma palavra foi liberada sobre a minha vida. Sobre a Daiane foi liberada uma palavra, sobre a tua vida está sendo liberada uma palavra, e eu creio que você vai viver o ano de 2020, o ano de multiplicação. Oh, aleluia! Você vai viver um ano de multiplicação. Você vai viver um ano como você nunca viveu. Você vai experimentar mudança, você vai experimentar transformação na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda bem forte ao Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Aplauda mais forte, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Oh! Olhe pelos olhos da fé, olhe pelos olhos da fé, a tua célula multiplicando, olhe pelos olhos da fé, o Senhor mudando a tua história, olhe pelos olhos da fé, a transformação sobre a tua vida. Aleluia.